Oi, e nessa aula a gente vai falar sobre ritmo. O ritmo da história. Que diacho é isso? O ritmo da história nada mais é do que a cadência que você vai dando às palavras, às frases, né? A sua respiração, o modo como você conduz a história, a velocidade dessa história, se mais lenta, se mais alta, se ela vai ter muitas pausas ou silêncios, que a gente vai ver mais pra frente, né? Ou se ela vai ter uma ênfase aqui e acolá, uma ênfase da palavra, né? A gente vai ver tudo isso nesse módulo, mas a gente começa com esse ritmo que a gente dá às histórias que a gente vai contar. A gente nunca vai dar um ritmo só à história, né? Uma história nunca vai ser assim muito rápida. E uma história também nunca vai ser assim muito lenta, né? Então a gente sempre vai balancear, vai dar aí essa cadência. Mas para te explicar melhor essa questão do ritmo, eu vou ler uma história para vocês. Essa história se chama O Matador. O autor é o Vander Piroli, as ilustrações são do Odilon Moraes e a editora é a Leitura. Vamos lá? Naquele tempo, havia muitos quintais e lotes vagos. E era tudo arborizado, tanto em nossa rua como em todo o bairro. Cada menino trazia sempre o seu bodoque no bolso e junto com ele um punhado de munição, 5 ou mais pedras, do tamanho de uma jabuticaba. Quando aparecia uma oportunidade, isto é, o dia todo, fazíamos pontaria e alguns pardais, mais do que depressa, iam desistir de viver. Todos eram bons no bodoque. Matavam os seus pardais. Todos, menos eu. Por mais que eu caprichasse na pontaria e me aproximasse da vítima, não conseguia atingi-la. A pedra passava por cima, passava por baixo, passava de lado. Às vezes, o pardal nem se dava ao trabalho de fugir. Continuava no mesmo lugar. Tinha a impressão de que me gozava, na certeza de que não corria nenhum risco. E não corria mesmo. Aí vinha a humilhação. Os companheiros debochavam, riam na minha cara. E eu guardava tudo. Uma raiva muda para descontar mais tarde no futebol, distribuindo pisadas e pregos a granel. Um alívio temporário. O que eu queria mesmo, acima de tudo, era também matar o desgraçado de um pardal. Muitas vezes eu ficava no fundo do quintal sozinho, treinando a minha pontaria. Punha uma caixa de fósforo numa forquilha de jabuticabeira. Mirava bem e pimba! Errava o alvo. Trocava o botoque, mudava de posição e a caixinha continuava no mesmo lugar, intacta. Foi assim até que um dia eu estava no fundo do quintal, mas sem um bodoque, sem nada, desarmado. Não me lembro bem do que eu fazia. Sei que eu estava lá no fundo do quintal, quando um pardal pousou na quina da coberta. Era um pardal como os outros. Fingi que ia arremessar alguma coisa contra ele e o pardal permaneceu imóvel, quieto, na quina da coberta. E lá ficou. Busquei dentro de casa o bodoque e voltei para o quintal. O pardal ainda estava lá, tranquilo, indiferente. Escolhi então uma boa pedra,
Aproximei-me uns passos e agachei-me no chão. Fiz tremenda pontaria. Só vi quando o pardal rolou coberta abaixo e caiu do outro lado, onde tinha um terreno vago. Saí correndo, feito um doido, atravessei o portão e olhei de um lado e de outro, a fim de ver se havia alguém da turma lá na rua. Eu queria que todos vissem, que todo mundo soubesse que eu matara um pardal. Não havia ninguém na rua. Continuei correndo, dobrei a esquina e entrei no lote vago, direto no lugar onde eu supunha que estivesse o pardal morto. Enfiei a mão no mato, justamente onde o pardal caíra do telhado, mas aí houve um problema. O pardal estava vivo. Ou melhor, agonizando, com o seu pequeno coração de pardal pulsando atrás das penas arrepiadas. Fiquei com ele, piando, na minha mão, sem saber o que fazer. Desesperado, lancei-o ao muro. Mas, na afobação em que estava, ele me escapuliu da mão e ficou piando no chão, no meio do mato. Apanhei-o novamente e joguei-o num muro. Houve apenas um batido surdo e o pardal caiu de vez, inerte. E não piou mais. Aliás, piou sim, e continua piando dentro de mim até hoje. Eu acho essa história um pouquinho forte, mas é uma história muito bela para mim. E eu acho que ela também conseguiu aí mostrar um pouco, né? Eu consegui, através dela, na verdade, mostrar um pouco do ritmo que se dá à história, o ritmo que a história pede, porque a gente tem um diálogo com a história e nesse diálogo a gente vai percebendo que ritmo que a história pede aqui, que ritmo que a história pede acolá. Então vocês perceberam que em alguns momentos eu fui mais lenta, em alguns momentos eu fui mais rápida, em alguns momentos eu coloquei ali aquelas expressões de raiva, de mágoa, de rancor, de ódio, né? E tudo isso vai fazer parte do ritmo. Vocês perceberam que também em alguns momentos eu coloquei ali uma ênfase em algumas palavras, né? E o pássaro estava morto, né? Ele queria que o pássaro estivesse morto, mas o pássaro estava vivo. Então, quando eu faço também dou essas ênfases, eu quero que a pessoa ela preste atenção naquela informação, né? Mas eu vou falar mais pra frente. Então, tudo isso vai fazer parte do ritmo da história, né? E quando a gente dá um ritmo adequado à história, a gente começa a projetar as imagens na mente do nosso ouvinte. Porque se você conta uma história assim, estática, sem ritmo, sem uma certa melodia, né, até digamos assim, a história fica sem cor. É como se o ritmo ele desse realmente um colorido às histórias, para que elas não fiquem ali nuas, que elas não fiquem cruas. A gente não vai se interessar por uma história contada assim, toda assim. Do começo ao final a pessoa fica assim, parada contando a história, não tem ritmo, não tem nada, não tem uma ênfase, não tem um sobe e desce, não tem uma coisa mais lenta ou mais rápida, não, é só assim a história todinha. Vocês não vão se interessar por uma história sendo contada assim. Vocês vão se interessar quando a história ela estiver sendo contada ali com presença do narrador, com essa empolgação, com aquele ritmo que a história está pedindo. Porque isso tudo vai ajudar, como eu falei, a projetar essas imagens na cabeça do ouvinte. Até aqui no livro da Regina Machado, A Arte da Palavra da Escuta, ela tem uma frase, né, em que um estudante, ele fala, né, que quando a entonação, né, do narrador tinha ali um ritmo, quando a história tinha um ritmo, ele conseguia
ver as imagens, né, ver as paisagens, ver o que estava acontecendo realmente na cabeça dele. Mas quando era uma coisa assim monocromática, essas imagens não vinham, né? Quando era assim uma narração sem emoção, digamos assim, essas imagens não vinham. Então, realmente, quando a gente dá esse ritmo que a história pede, a história fica muito mais empolgante, interessante, verdadeira. E a imagem faz muito, a história faz muito mais sentido aí na cabeça desse ouvinte. Essa história começa a criar imagens na cabeça desse ouvinte, na mente desse ouvinte, vai começar a povoar essa imaginação, tá? Então, por isso que esse ritmo ele é tão importante. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis falar aqui nessa aula. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo.